Selic, que também foi assunto de discurso feito pelo presidente Lula durante a cerimônia de sanção do novo Minha Casa Minha Vida. Lula voltou a atacar os juros altos, disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não pode se comportar como, abre aspas, dono do Brasil, fecha aspas, é o que você vai ver agora. Os empresários têm que ter do Estado garantia, tem que ter estabilidade, tem que ter estabilidade jurídica, política, social. E o governo tem que brigar. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para facilitar que o pequeno e médio empreendedor, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. Procurado, o Banco Central informou à CNN que não vai comentar a fala de Lula. Mas é assunto para a gente tratar com o meu parceiro aqui, Fernando Nacagal, para não correr o risco da gente se atrapalhar na hora de cumprimentar. A gente se cumprimentou antes do área, aí agora eu estendo a mão. Ah, muito bem, tá vendo? Olha, sem... Konnichiwa, Dodeska. Aí ele se atrapalha. Eu só falei boa tarde, como você vai? Tudo bem? Mas eu não vou deixar o Naca sozinho nessa, chamar o nosso amigo Sérgio Vale também para participar da conversa, já está com a gente. Sérgio Vale-san, tudo bem? Não vou te colocar na roubada de falar japonês, não sei se você fala. Falo não, Yuri, tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo, meu caro. Bom, vou começar contigo, Sérgio, depois passo a palavra para o Naca, porque, enfim, ofensiva do governo federal como um todo continua, cada um com o seu jeito de falar. Haddad falando em sensibilidade técnica, Lula já chutando, olha, ele não é o presidente do Banco Central não pode ser o dono do Brasil. O quanto você percebe nisso, Sérgio? E sei que você já ao longo do 360 aqui nos últimos meses tem apontado o quanto essa pressão política ela acaba sendo, de certa forma, causa mais ruído do que é efetiva, mas o quanto o governo está tirando um proveito da consolidação do nome de Galípolo e Ailton Aquino para a diretoria, 2 novos diretores para a reunião de agosto, mas o quanto já está dado como certo que alguma queda vai ter. O quanto essa continuidade do discurso político pode prejudicar o ritmo dessa queda ou não? Ou essa queda vai acontecer e vai ter o seu próprio ritmo? Pois é, Yuri, a queda está dada, ela vai acontecer em agosto. O Banco Central já sinalizou isso na ata, eu acho que hoje é inescapável da gente ver isso acontecer, porque todos os sinais em termos de inflação, em termos do cenário como um todo, permitem que isso comece a acontecer a partir de agosto. Agora, eu acho que a novela mudou aqui de patamar um pouco, né? A novela dos juros. No primeiro semestre, a novela para baixar a taxa de juros o quanto antes. A novela, a partir de agora, vai ser para acelerar essa queda. Em vez de ser 0,25, a briga e a disputa vai ser, mas não dá para ser meio. Assim, eu tenho a impressão que o Banco Central, cauteloso que tem sido, né, ao longo dos últimos anos, ele também vai começar essa queda de juros de uma forma mais cautelosa. Até porque a inflação está desacelerando, mas, por exemplo, no IPCA que foi divulgado, se ainda tem alguns sinais pequenos, cada vez menores, que colocam alguma preocupação, especialmente nos núcleos de inflação e nos serviços. Então, dá um sinal de que o BC, olha, vai cair juros, mas provavelmente deve ser em torno de 0,25 ponto percentual, apesar da pressão toda que vai começar a acontecer e vai aparecer na decisão de agosto, de que, olha, tinha espaço para cair meio, tinha espaço para cair mais, mas eu tenho a impressão que esse Banco Central cauteloso que a gente tem visto ao longo aí dos últimos anos vai começar devagar e aí percebendo que, de fato, tem um cenário concreto 100% de tranquilidade, de desinflação, ele pode começar a acelerar essa queda. E aí todo o mercado está embarcando nisso, né? Ele está sinalizando no começo com mais cautela e embarcando num cenário que vai começar a acelerar essa queda mais para frente. É muito interessante isso que o Sérgio está falando, Sérgio e Yuri, porque me parece que Brasília está, de uma maneira, não sei se informal ou coordenada, com uma investida, porque além de Fernando Haddad e do próprio presidente da República, Simone Tebet também falou sobre o assunto hoje no Rio de Janeiro, dizendo que 0,25 é pouco e que ela espera que há espaço para isso e que poderia haver um corte de 0,5 ponto percentual. Me parece que do ponto de vista da comunicação, o governo
governo tenta, de alguma maneira, surfar nesses últimos 10 dias, que do ponto de vista econômico foram absolutamente dourados para a equipe econômica, com o avanço da reforma tributária, com o avanço da votação do CARF. Tudo bem, não tivemos o passo seguinte no marco fiscal, mas depois de tudo isso, ainda a gente teve a pesquisa Quest ontem, que coroou a percepção de que a política econômica está indo por uma trajetória adequada ou mais próxima do que espera o mundo econômico, o mundo financeiro. Então, me parece que do ponto de vista da comunicação, o governo está tentando surfar nessa onda e dar uma pista, Yuri, que mesmo com o início do corte do juro, me parece que o Palácio do Planalto não vai sossegar e vai continuar incitando o Banco Central a ser mais ousado. E como o Sérgio muito bem lembrou, os documentos têm apontado uma cautela e há razão técnica para isso. Por exemplo, os núcleos e os preços dos serviços que surpreenderam para pior no último número. Pois é, aí vou perguntar para os dois e... Claro, o Sérgio nosso é da casa, mas é nosso convidado, pedir para ele falar primeiro disso, depois o NACA, que acho que o NACA me corrija se estiver errado. O crescimento que os serviços registraram, dado que foi divulgado nessa semana, foi de 0,9% e acima do esperado, não é isso? Sim, a atividade cresceu 0,9%, mas a inflação dos serviços em junho surpreendeu para pior. Então, isso acendeu a luz amarela para alguns economistas. Por isso que vocês dois estão apontando essa questão dos núcleos. E aí, Sérgio, o NACA tocou num outro ponto que eu acho que vale colocar no nosso radar. A próxima reunião do Copom é no início de agosto, quando o Congresso Nacional volta aos trabalhos. Ele está em recesso branco, que a gente chama, né? Não saiu de recesso porque não votou a lei de diretrizes orçamentárias, mas os parlamentares já estão todos voltando para os seus estados e vão ficar fora de Brasília até agosto. Tem a regra fiscal que o NACA já apontou para ser votada ainda em agosto na Câmara com aquelas mudanças do Senado. E o Senado tem o projeto de lei do CARF, cujo relator vai ser o senador Otto Alencar, e há uma expectativa de que tenha uma votação célere. Essas duas agendas, Sérgio, concluindo a votação da regra fiscal na Câmara, indo para a sanção presidencial, e a depender do que o Senado fizer com o CARF, mas também dando um direcionamento do tamanho do poder que o governo vai ter para ampliar a sua arrecadação, pode abrir um novo ciclo aí de boas notícias para o governo, ou isso já está, como no jargão do mercado, já está mais ou menos precificado? Yuri, é isso aí, já está precificado, né? Esse jargão acho que cabe bem aqui nessa questão. É difícil imaginar hoje, nas votações que vão acontecer em agosto, que o governo vai ter uma derrota significativa que signifique uma perda do ponto de vista fiscal e das reformas que estão sendo feitas. Quer dizer, a grande discussão que vai ter segundo semestre é a reforma tributária. O que vai ser a alíquota, se os setores vão continuar dentro das isenções que estão sendo colocadas agora ou não. Acho que essa vai ser a grande discussão. Mas ter aprovado na Câmara, como aprovou, algo histórico que há 30 anos não acontecia, a gente tem tentado a reforma tributária há tanto tempo, isso para o mercado foi um ganho significativo, né? Por mais que ainda tenham incerteza. Então, do ponto de vista da decisão de Banco Central, o que vai acontecer daqui para frente, acho que o cenário já está, de certa forma, dado o que era relevante para o Banco Central incorporar agora, que era o quê? O arcabouço fiscal, que está em vias de ser aprovado, e a discussão da meta de inflação, que passou. Foi muito bem encaminhada em junho e não é mais uma questão. Então, assim, o Banco Central está com todo espaço para cair e o Congresso deveria, ao longo do segundo semestre, esquecer que o Banco Central existe, focar nas reformas que precisam e deixar o Banco Central trabalhar, que a gente vai conseguir, com estas duas coisas acontecendo, em paralelo, sem o Congresso interferir no Banco Central, a gente vai conseguir entregar uma economia bem mais interessante ano que vem. NACA, desculpa, para encerrar, coloca o seu ponto, mas eu ia brincar com isso que o Sérgio Vale falou. O governo vai esquecer o Banco Central? Pois é, então, essa talvez seja uma resposta negativa, assim, porque talvez o Congresso tenha tanto trabalho lá que possa esquecer de alguma maneira. E poderiam esquecer, por exemplo, da convocação do presidente do Banco Central no dia 3 de agosto, um dia depois da reunião do Copom, quando ele não pode falar pelo período de silêncio do Banco Central. Agora, o Palácio Planalto é uma outra história, mas há uma chance política, me parece, de no segundo semestre, ou a partir das próximas semanas, a gente melhorar o que aconteceu até agora, não deixar piorar. E explico, em duas frentes. Primeiro, o ministro Fernando Haddad disse hoje, na entrevista ao Kennedy Alencar, que ele acha melhor que o Senado poderia ali alterar o texto da reforma tributária com menos exceções.
isso seria melhor do ponto de vista econômico, do ponto de vista do impacto financeiro a gerar na reforma tributária. Então, se for um texto mais enxuto, melhor. E um outro aspecto muito interessante destacado pela ministra Simone Tebet hoje, o governo tem discutido a hipótese de dar algum incentivo para a venda de eletrodomésticos. O presidente Lula falou isso durante essa semana. E ela sugeriu algo muito interessante que poderia potencializar esse gasto do governo. É fazer isso só depois do desenrola. Então, milhões de famílias tiram o nome sujo da praça e conseguem potencializar este benefício comprando. Então, se o governo conseguir organizar direitinho aí, consegue dar racionalidade a essa agenda e, eventualmente, até melhorar o que está avançando. Ou seja, se organizar, todo mundo tem TV nova, geladeira nova no fim do ano ou uma parcela, quem precisa disso.